Uma das coisas mais preciosas deste mundo, não resta dúvida, é ter experiências com Deus. Como é bom presenciar uma cura, como é bom presenciar uma porta de emprego se abrindo, como é bom ver uma casa abastecida, suprida, cada uma de suas necessidades. Como é bom envelhecer com saúde. Como é bom ver os filhos frutíferos e prosperando. Todas esses fatos são experiências que temos com Deus. Como é bom dormir e sonhar, e naquele sonho se ter uma revelação e uma interpretação que nos direcione na vida. Isso também é uma experiência com Deus. Como é bom abrir um ministério e vê-lo prosperar. É uma grande bênção. É uma experiência espetacular. O grande problema é que muitas pessoas confundem experiência com intimidade. As pessoas não sabem que nem todas as pessoas que têm experiências com Deus têm intimidade com Ele. A Bíblia Sagrada está cheia de histórias de pessoas que tiveram as mais lindas experiências, mas que não tinham intimidade alguma com o Senhor. Porque intimidade fala de relacionamento. Relacionamento fala de familiaridade. Familiaridade já mostra que quem a tem pertence à família de Deus. E quando você tem intimidade, se relaciona com Deus e pertence à sua família, significa dizer que você é salvo. Então é melhor ter intimidade sem ter tamanhas experiências como muitos dizem ter. Muito embora eu creia que dificilmente você terá intimidade com Deus e não perceba o quanto que Ele lhe dá experiências extraordinárias. A grande preocupação é a seguinte: é quando alguém tem grandes experiências e pensa que essa experiência é o fruto da intimidade. E muitas vezes não é. A experiência com Deus muitas vezes parte de uma necessidade que o homem tem de conhecer o Senhor. Ou de um recado, de uma advertência que Deus quer dar para ele. Às vezes a experiência com Deus é exatamente uma tentativa de Deus para ter intimidade com aquele ser humano. E ele não entende e confunde e até propaga e diz: olha como eu tenho intimidade com Deus, visto que ele me mostrou isso e mais isso. E muitas vezes olha para alguém e o julga, porque ele não falou em línguas, nem profetizou, nem teve visões. E muitas vezes é aquele irmão que nem falou em línguas e nem teve visões, nem certas revelações, quem tem uma intimidade maior. A história de Israel é padrão. Israel teve a infelicidade de, em sua história, ver muitas manchas. Pessoas que todos os dias tinham experiências com Deus. De noite, uma nuvem, aliás, um fogo que clareava o caminho e aquecia o corpo, para as pessoas não morrerem de frio. E de dia, uma nuvem que impedia das pessoas torrarem naquele deserto causticante. Para que experiência maior do que essa? Ou essas? E aquele povo também viu o Mar Vermelho se abrir. Aquele povo viu o maná no deserto, o maná no deserto. Aquele povo viu a glória de Deus no Monte Sinai. Tudo aquilo eram manifestações de Deus, eram experiências com o Senhor. Aquele povo viu que as pragas do Egito atingiam os egípcios, mas desviavam-se da casa dos hebreus. Mas aquelas experiências não foram suficientes
para que aquele povo se mantivesse de pé. Porque experiências com Deus, apesar de serem coisas gloriosas, mas elas por si só não mantêm a fé. Está mais do que comprovado isso. Jesus alimentou 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixes, mas quem daqueles milhares de famintos que foram alimentados, quem deles seguiu a Jesus? Ah, meu amigo, não confunda as coisas. Eu não quero te desestimular a buscar experiência com o Senhor. Nada disso. Pelo contrário, eu quero estimular você a buscar o que Deus tem para dar. E Ele tem experiências para mostrar a você, experiências gloriosas em toda a tua trajetória cristã. Você pode ver curas, sinais, milagres e prodígios. Você pode investir no negócio e ele crescer e prosperar. Você pode ver a enfermidade que está em você ou de outra pessoa ir embora, com ou sem remédio. Tudo isso são experiências com Deus. Mas isso por si só não significa dizer que você é íntimo com Ele. E nem que você o conhece. Qualquer incrédulo pode ter uma experiência com Deus. Aliás, todos os dias, os seres humanos, crentes e incrédulos, até ateus, têm experiências com Deus. O fato de se acordarem todos os dias, respirarem, sem ajuda de aparelho, o fato dessas pessoas viverem, o fato dessas pessoas pensarem, raciocinarem, tudo isso são experiências com Deus. As pessoas é que não percebem isso. Então, desta forma, todos têm experiência com Deus, mas intimidade não. A pessoa íntima com Deus é diferente. Essa pessoa se relaciona com Deus e tem prazer de fazer a sua vontade. Nesse relacionamento existe um santo temor. Neste santo temor existe uma grande reverência. E nessa reverência existe um respeito. E por causa desse respeito, se quer fazer a vontade daquele a quem se respeita. Então a intimidade leva à reverência, ao respeito e à obediência. Mas nem sempre as experiências levam a isso. A intimidade faz você conhecer o coração de Deus, a vontade de Deus, o desejo de Deus. A experiência nem sempre. Alguém muitas vezes tem uma experiência, mas nem volta para agradecer. Por isso, a pergunta de Jesus. Não foram os 9, aliás, 10 que foram curados? Então só voltou um para dar glória a Deus? Para se ajoelhar aqui? Para ter intimidade comigo? Ah, cadê então os 9? Percebem que os 10 tiveram uma grande experiência com o Senhor, mas apenas um voltou para ter intimidade? Ah, meu irmão e minha irmã, a pergunta não é se você tem experiências com Deus. Você tem. Muitas vezes você não percebe. Mas você tem grandes experiências com Deus. Às vezes você nem reconhece. Nem para agradecer pelo pão de cada dia. Isso é experiência com Deus. Às vezes você nem para agradecer pelo ar que respira. Pela vida, pela saúde que Deus lhe dá, pela sua família. Mas, mesmo assim, você tem experiências extraordinárias com Ele. Quem sabe, lá na frente, Ele vai aumentar a tônica dessas experiências. Aí você vai, como eu já presenciei na minha vida, ter visões, falar em línguas, profetizar, prosperar na obra. Isso Deus promete, experiências extraordinárias. Mas a preocupação maior não é essa. A maior preocupação deve ser a intimidade, o relacionamento, a familiaridade com Deus, o desejo de agradar, de fazer a sua vontade. É aí onde está o quê da questão. Eu termino dizendo uma coisa. Nem todo aquele que tem experiências com Deus irá entrar no céu. Pelo contrário, eu digo outra coisa mais forte. O inferno está cheio de pessoas que tiveram intimidade com Deus, tiveram experiência com Deus. No inferno tem muita gente que teve experiências extraordinárias com Deus,
Mas no inferno não existe nenhuma pessoa que teve intimidade com ele. O céu não é apenas, ou não está destinado exatamente àquela pessoa que teve experiências. Mas o céu é para aquele que tem intimidade. Porque a experiência pode ser obtida por qualquer pessoa, tanto pelo crente como pelo incrédulo. Mas o céu só se abre para quem é íntimo, para quem é filho, para quem se relaciona, para quem leva a Deus a sério, para quem deseja fazer sua vontade, para quem tem medo de errar, para quem se arrepende quando peca. Esse é íntimo. Esse íntimo é filho. E porque é filho, não pode ficar fora do céu, nunca entrará em condenação, porque passou da morte para a vida e foi adotado na família de Deus. Passe esse vídeo para frente, em nome do Senhor Jesus. Vai ajudar muitas pessoas. Pode ter certeza. Deus abençoe.